Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos dando início à solenidade de lançamento do Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018. Com o PDI, o Instituto busca delinear seu futuro a partir de uma participação efetiva de toda a comunidade. Temos o compromisso de transformar as metas e ações que, concretizadas, sedimentam a missão da instituição, que é desenvolver e difundir conhecimento científico e tecnológico, formando indivíduos capacitados para o exercício da cidadania e da profissão. Com a palavra, a magnífica reitora Maria Clara Kastner Schneider. Boa tarde a todos. É um momento muito importante para o Instituto e fazer o lançamento desse plano, do início dos trabalhos oficial do nosso plano no evento de ensino, pesquisa e extensão, tem uma simbologia e um significado muito importante, porque é a atividade fim da instituição, então nada mais significativo do que a gente ter esse momento em que os nossos diretores, chefes de departamento e coordenadores que atuam diretamente nessas áreas estejam discutindo, pensando, refletindo e resolvendo muitas questões da atuação da nossa instituição. Então temos esse ano um grande desafio. O ano de 2013 para o Instituto Federal é um ano que vai ser marcante, porque estamos primeiro fazendo um concurso muito grande. Hoje tivemos aí uma prova de desempenho, uma prova da segunda etapa do concurso, mas muito mais do que isso é o trabalho, a construção coletiva do plano de desenvolvimento institucional. Então, principalmente ressaltar o compromisso que nós temos em trabalhar na construção desse documento. Ele tem que ser um documento dinâmico, porque ele vai verificar, ele vai projetar a instituição para os próximos 5 anos. Então, não é um documento pensado num gabinete ou pensado nas salas de reuniões, restrita a poucas pessoas, pelo contrário, é um documento construído a muitas mãos, exatamente porque é esse trabalho coletivo, na hora de implantar esse trabalho, de colocar a instituição a trabalhar o que se projetou, as pessoas têm que estar envolvidas e comprometidas com aquilo que projetaram, com aquilo que planejaram. Então, é um ano muito importante. Fizemos uma solenidade com um significado importante, trouxemos o professor Aguilar, nosso parceiro de muitas batalhas e de muitos desafios, de muitos projetos que nós já concretizamos, como o nosso mestrado interinstitucional, e que vai trabalhar, tratar do significado que é a construção desse PDI. Principalmente ressaltando a necessidade do comprometimento de todos nós, servidores, servidores que são docentes e técnicos administrativos, e também com a participação dos nossos alunos, de toda a nossa comunidade, para que a gente tenha realmente um plano de desenvolvimento institucional que projete a instituição para os desafios que a gente tem na construção desse país. Principalmente ressaltando que temos aí os primeiros 4 anos desse PDI, que estamos ainda finalizando no ano de 2013, exatamente na construção da identidade do Instituto, que foi a transformação do Instituto Federal lá em final de 2008. Então, essa primeira etapa, sabemos, construímos ela juntos, elaboramos, e agora vamos para uma nova etapa, que é uma etapa desafiadora, mas com certeza muito transformadora, principalmente na atuação do Instituto e no resultado do Instituto para as pessoas. Isso que é o mais importante. Nós acreditamos nisso, nós queremos isso, e eu tenho certeza que contamos com todos os nossos servidores, todas as pessoas que estão envolvidas e comprometidas com o futuro da nossa instituição. Então, tenhamos aí uma boa tarde e tenhamos também, tenho certeza, um ano muito produtivo em relação à construção do nosso PDI. Mais uma vez agradeço ao professor Aguilar, tenho certeza que ele vai nos apoiar e nos ajudar nessa grande caminhada. Muito obrigada. Com a palavra, o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, professor Andrei Cavalheiro.
Boa tarde a todos. Boa tarde também a quem está nos acompanhando nos campos, né, os nossos colegas, servidores, os nossos alunos. Então, vamos... pode passar? Aí. Então, a ideia da apresentação aqui é bastante rápida, bastante breve, mostrar um pouco do que é o PDI. A gente tem um quadro de servidores relativamente novo, muito expressivo na instituição. Nós temos os nossos alunos que entraram na instituição recentemente, há 2 anos, 3 anos, e talvez não conheçam o nosso documento, o nosso PDI, talvez não saibam qual a sua importância e exatamente o que é esse documento. Então a apresentação tem o objetivo de rapidamente dar alguma noção desse trabalho. Então nós temos o PDI, é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um instrumento de planejamento e gestão que, considerando a identidade da instituição, estabelece objetivos, metas e estratégias para suas ações, num horizonte de 5 anos. Então, alguns dos elementos que compõem o PDI, o planejamento estratégico da instituição, o projeto pedagógico institucional, que eu destaco aqui, é um documento praticamente à parte, mas que é solicitado dentro do PDI, o plano de implantação e desenvolvimento de cursos, a infraestrutura, perfil e quadro de docentes e técnicos administrativos, e como a instituição se organiza didático-pedagogicamente e administrativamente. Por que é preciso fazer um PDI? Né? A cada 5 anos nós temos que fazer um PDI novo. Isso é uma exigência de um decreto para as instituições de ensino superior. E embora nós sejamos uma instituição com todo um histórico, um foco, uma concentração muito grande no ensino profissional, no ensino técnico, também somos uma instituição de ensino superior. Nós temos um PDI vigente, é o último ano de vigência do documento atual, e ele foi elaborado entre junho de 2008 e junho de 2009, justamente num período em que a nossa instituição mudava de institucionalidade, de Cefet passava a Instituto Federal, e que vivíamos um período de expansão e interiorização. De 3 campi passávamos a 7 num primeiro momento e a 19 num segundo momento. Agora já 21. E foi um processo participativo de elaboração desse documento. O novo PDI vai ser elaborado em 4 fases. A fase 1 está se encerrando hoje, que era uma fase de preparação interna. Desde maio nós viemos trabalhando nisso. A fase 2, que é a revisão do projeto pedagógico institucional, o PDI, começa a partir desse momento. Nós teremos depois a construção dos outros elementos que compõem o PDI propriamente dito, e o ano que vem uma fase de disseminação desse documento, de mostrar para a comunidade como utilizá-lo, quando utilizá-lo, para que ele não se torne um documento de gaveta, que ele seja, de fato, uma ferramenta de gestão. E a forma de elaborar esse documento, ela é baseada numa estrutura de comissões, conforme aprovado pelo nosso Conselho Superior. Cada campus terá a sua comissão para discutir os documentos, discutir as propostas. As comissões temáticas que vão ser montadas ao longo do processo, elas vão redigir as minutas parciais dos documentos, a partir das informações, das propostas que vêm dos campos. Existirá uma coordenação da comissão central, que procurará articular o trabalho entre as comissões, e tem um braço que é uma comissão, uma subcomissão operacional. A comissão central, que é formada por 2 diretores gerais de campus representando o colégio de dirigentes, 2 representantes do nosso sindicato, a diretora de gestão do conhecimento, 5 pró-reitores, 2 alunos indicados pelos alunos do Conselho Superior e um secretário executivo, que é um servidor que vai trabalhar em tempo integral para procurar facilitar essa articulação. Essa comissão tem o objetivo de estruturar o processo, de organizar o processo, não de interferir no seu conteúdo, mas sim de organizar a metodologia. O cronograma um pouco mais detalhado aqui da próxima etapa, né? Nós vamos ter até agosto a revisão da missão e da visão institucional e do projeto pedagógico, o PPI. A partir de setembro, passando aqui por uma aprovação no Conselho Superior do PPI, nós podemos desenvolver o planejamento estratégico e os demais elementos do PDI até o final do ano.
A metodologia e cronograma detalhado dessa fase ainda está em elaboração, em finalização. A gente vai divulgar na semana que vem no nosso site. Quem constrói o PDI? Isso tem que ser bastante frisado, a reitora já comentou. Professores, técnicos administrativos, alunos. A comunidade acadêmica inteira, a várias mãos, como foi citado pela reitora, vai construir o PDI. E como que a comunidade participa? Através da sua participação na comissão do campus, nas comissões temáticas, nos órgãos colegiados, colegiado do campus, Conselho Superior, CEP, provavelmente também o CDP, todos vão ter participação no processo. Audiências públicas no campus, na Assembleia de Aprovação das Propostas do campus, na Assembleia Geral, que vai aprovar o PPI, depois na Assembleia Geral, que aprovará o PDI, e virtualmente, através de formulários eletrônicos e dos outros meios eletrônicos, né, virtuais de comunicação. Então, acho que com essas informações, ainda que muito rápidas e muito breves, já se tem uma ideia melhor do que é o PDI, como ele será feito, e fica então à disposição a partir desse momento para toda a comunidade, no nosso site, uma série de informações sobre o PDI e os canais de comunicação com a Comissão Central, é o e-mail pdi@ifsc.edu.br, nós temos um grupo no Facebook e também estaremos sempre acompanhando o Twitter. Então as formas de participação vão ser bastante variadas. Espero que a gente consiga fazer um grande PDI. Talvez a gente não tenha o PDI que todos gostaríamos de ter, mas certamente nós vamos ter o PDI que essa instituição for capaz de fazer. E para que isso seja bem feito, é necessário a participação de todos. Obrigado. Agradecemos as falas e convidamos a reitora e o pró-reitor a tomarem seus assentos na plateia. Passamos à palestra do professor Luiz Henrique Aguilar. O professor Aguilar é livre docente em educação pela Universidade Estadual de Campinas e mestre em tecnologia da educação pela Universidade de Salamanca e Organização dos Estados Ibero-Americanos. É pesquisador do Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional, professor de graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Foi membro da Comissão de Avaliação da Área de Educação da CAPES e consultor do CNPq, FAPESP e FAPEMIG. Após a palestra do professor Aguilar, os campi poderão encaminhar dúvidas, tanto o professor Aguilar quanto o professor Andrei, através da nossa página no Facebook, por mensagem, ou então pelo Twitter, @IFSC. Com a palavra, professor Luiz Aguilar. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer especialmente a oportunidade de estar discutindo agora, no final de um ciclo de 5 anos, novamente o PDI, que é um tema que eu gosto muito. Agradecer especialmente ao Instituto Federal de Santa Catarina, a professora Clara, com quem já trabalhamos há aproximadamente 8 anos, talvez por aí, 9 anos, e como ela mesma dizia, é uma experiência muito interessante de parceria de trabalho, de muito respeito pela instituição, tanto do Instituto quanto da Unicamp, e isso tem nos levado a trabalhar durante todo esse tempo. Queria agradecer especialmente também ao professor Andrei, que o conheço, e é um pouco essa a razão pela qual eu estou aqui também, porque todos os diretores dos campos dos institutos federais do Brasil foram meus alunos. E os reitores dos institutos federais do último período também tiveram a ocasião de discutir comigo em 2010, 2009, o PDI. E, na verdade, essa experiência foi muito boa e eu quero frisar esse momento porque estou discutindo agora o início de um novo ciclo de planejamento e a professora Clara disse é importantíssimo que o Instituto enxergue no PDI a participação, a oportunidade de participar. E o professor André disse que só teremos um PDI que seja a cara do Instituto Federal
na medida que todo mundo esteja participando. E quando eu elaborei esse texto para essa ocasião, fiquei pensando assim, se eu cansaria muito o auditório discutindo teoricamente PDI. Então, o material que vocês vão ver, ele ilustra apenas algumas questões que são imprescindíveis para esse texto que se chama PDI, uma caminhada juntos. Na verdade, porque ela expressa o sentido do conjunto, do coletivo e do movimento, que é caminhar juntos, quero dizer, do título, caminhar juntos significa isso que o Instituto Federal fez até hoje. Quando eu fui e tomei conhecimento que o Instituto Federal de Santa Catarina é a melhor instituição de educação profissional e técnica do Brasil, eu pensei, isso tem a ver com o PDI, mas não tem a ver apenas com levar adiante um PDI que foi construído em 2008, senão tem a ver em como as pessoas, às vezes implicitamente, trabalham juntas. E se trabalharam também todo esse tempo, e é muito, né, um passado e um presente, é possível melhorar essa participação e esse trabalho conjunto, pensando qual é a vocação que tem um Instituto Federal, ou um Cefet, como era até 2008. E a primeira coisa que eu queria comentar para vocês essa pergunta tem uma única resposta para essa ocasião, que é entender que nós estamos aqui, os institutos federais estão aqui, são a parte dessa engrenagem tão impressionante que é gerar trabalho e emprego e participar do desenvolvimento do país. E isso há 100 anos. Há 100 anos. Que não é pouco, é uma história enorme para uma instituição. Mas hoje, quando estamos discutindo planejamento, planejar o desenvolvimento da instituição, nós, mais do que nunca, estamos trabalhando nessa parte dessa engrenagem, aperfeiçoando essa relação que há entre nós, o mundo do trabalho e do emprego de nossos alunos e o desenvolvimento local, regional e nacional. Essa questão, quando é pensada como desenvolvimento institucional, a gente tem que saber que com pouco conhecimento, com médio conhecimento ou com muito conhecimento do que é a necessidade da sociedade em cima de nós, as demandas que temos em cima de nós, com pouco, com muito ou com nada de conhecimento, estas instituições até hoje continuam fazendo parte dessa engrenagem. Mas nesse tempo que vivemos, nesses últimos 20 anos, parece que ainda somos mais importantes, porque há muitas mais pessoas que incluir, porque o trabalho cada dia demanda mais escolarização, demanda mais educação profissional e técnica, e o desenvolvimento do país, em um ciclo de crescimento econômico, começa a jogar mais responsabilidade em cima da educação profissional e técnica. Não tanto das universidades, não tanto de outras instituições, mas especificamente dos institutos federais. Por isso, o PDI, em termos de desenvolvimento institucional, é o instrumento mais importante para repensar esse papel aqui, nessa engrenagem. E esse gráfico eu tomei emprestado de uma reunião que na verdade não era dessa maneira, era um desenho que na época o presidente Lula disse, eu preciso que estas três questões estejam relacionadas. Quando os institutos estão funcionando a pleno, estas três questões têm que estar como uma engrenagem. E eu traduzi essa mensagem nesse gráfico. E eu não sei se alguma vez ele já terá visto isso, mas eu acho que ele expressa esse pensamento. Mas
Quando nós pensamos o PDI como um conjunto de decisões que vai desde a reitoria até o último dos funcionários que trabalham em uma responsabilidade infinitamente menor, até o aluno que acaba de ingressar, exatamente estas decisões são as que têm a ver com três esferas primeiras que estão aqui. Eu vou me mover para comentar. A primeira questão que decide uma instituição é saber se ela está inserida regionalmente. A pergunta que tem que responder uma instituição para seu desenvolvimento é se ela responde às demandas regionais e se insere nessas demandas. Mas a outra, aí tem a ver com aquilo que nós fazemos cotidianamente, que é como ensinar e como pesquisar, uma vez que nós estamos dentro das demandas regionais. Mas para ensinar e pesquisar, nós precisamos ter um mínimo de organização entre nós. Isto é, isto que o André disse assim, existe um conjunto de formas de sistematizar e organizar nosso trabalho e como nos organizamos. Então, dessas três esferas, vêm quatro políticas que são o coração do PDI, que são as políticas de gestão, as políticas de ensino, as políticas de pesquisa e as políticas de extensão. Essas quatro políticas têm, como todo mundo pode imaginar, e isso é bom do PDI, elas têm um começo, meio e fim. Elas começam, provocam um resultado e acabam. Todas as políticas têm essa finalidade. Por isso, nós estamos usando a figura do ciclo. Isto é, começam. Quando começamos a discutir a inserção, nós estamos discutindo extensão, estamos discutindo pesquisa, estamos discutindo ensino e estamos discutindo gestão. Todas essas políticas são construídas pelo conjunto de pessoas que integram a instituição. Por isso, quando a gente pensa desenvolvimento, essa ideia de futuro, a gente pensa essas quatro questões aqui que sintetizam um conjunto de coisas que são nosso cotidiano. Isso nós fazemos permanentemente. Nos organizamos para trabalhar, nos organizamos para ensinar e pesquisar, e nos organizamos para captar como é que nos colocamos dentro da sociedade. Mas essas respostas são dinâmicas. Por exemplo, podemos ter tido uma política de extensão que ela já não é mais uma demanda. Podemos ter tido uma política de pesquisa que já não é necessário mais pesquisar. Podemos ter oferecido cursos que já não podemos oferecer porque já não há demanda. E podemos ter formas de gestão que elas também não são mais importantes. Esse ajuste é cíclico, porque todas as demandas têm um começo, um meio e fim. Algumas não são satisfeitas e por isso permanecem. Mas as políticas de gestão, de ensino, de pesquisa e de extensão, elas têm um ciclo de vida. Elas começam, se formulam, se desenvolvem, se avaliam e se reformulam. A política institucional também. O PDI é o instrumento da política institucional construída por todos. Por isso, estas quatro políticas se constroem entre todos. E elas se constroem de baixo para cima. Se constroem a partir das demandas. Eu sempre me esqueço disso aqui. Desculpe. E vejam, aí é uma questão que eu queria que a discussão não fosse assim. Esse quadro não saiu muito bem, porque era para sair mais grande e a capacidade que eu tinha no momento não podia. Lá em cima diz que todos somos educadores porque para trabalhar em instituições como esta, que é formar pessoas para o mundo do trabalho, nós temos que fazer várias coisas. Vejam, estabelecemos diretrizes para aprender, desenvolvemos materiais para melhorar a aprendizagem, incorporamos avanços tecnológicos, oferecemos oportunidades diferenciadas de integração curricular, incorporamos inovações e organizamos atividades práticas e estágio. Isto
é importante, se nós não reconhecemos no Instituto que funcionários, professores, alunos, gestores, sindicatos se identificam ou se reconhecem como educadores. Uma grande definição é o que nós fazemos? Nós ensinamos, nós educamos, nós formamos pessoas para o mundo do trabalho. E o planejamento institucional, o planejamento que desenvolve a instituição, passa por isto. Porque nós consigamos ter condições de ser bons educadores. Quando nós trabalhamos como educadores nos laboratórios, incorporando avanços tecnológicos, quando melhoramos as diretrizes do que ensinamos, quando preparamos melhores materiais para que outras pessoas aprendam, nós estamos ingressando em um processo que é nos identificar dentro do que construímos na instituição como educadores que criam um plano para melhorar seu cotidiano. Isso é o que fazem todos os dias. Não sei como está meu tempo, mas estou tentando... Vamos agora, retirado isso que é o cotidiano de como ensinar, de como pesquisar, de como se organizar na instituição, a gente deve identificar que em cada uma dessas 4 políticas que mencionamos no começo, existem demandas pontuais sobre isto. Cada campus, cada diretor poderá se reunir em um conjunto, em audiências públicas, ou através dos mecanismos que forem mais viáveis, para discutir como é que se constroem as políticas de ensino, como se constroem as políticas de extensão, como as de gestão e as de pesquisa. Por quê? Porque existem nessas políticas, que são as 4 mais importantes de um desenvolvimento institucional, 3 características importantes. Uma é a abrangência da política, isto é, até onde nós podemos nos esforçar e imaginar esse futuro. A abrangência da política de ensino, a abrangência da política de pesquisa, a abrangência da política de extensão e a de gestão. Isto é, até onde nós podemos crescer, até onde nós podemos imaginar esse futuro. Para cada uma delas, a abrangência da política definirá o tamanho da expectativa. E o desenvolvimento institucional, ele se move essencialmente com expectativas. Recentemente, eu estava discutindo o PDI da universidade, onde eu sou, da Unicamp. Estávamos discutindo desenvolvimento de pessoas, isto é, a carreira de pessoas. E nós nunca imaginamos que o nosso desenvolvimento, isto é, nossa carreira, deveria fazer parte do PDI. Por quê? Porque ela significa pensar a abrangência do nosso orçamento, a abrangência do crescimento, as demandas de novos professores, as aposentadorias de outros. Então, a abrangência de cada uma dessas políticas define um pouco o tamanho da expectativa do desenvolvimento institucional. Isso também tem a ver, por exemplo, com repensar a expansão, que é um tema importante nos institutos e que é uma política. É uma política que está aqui, de gestão, a expansão dos institutos. A expansão dentro do próprio Instituto Federal de Santa Catarina. Mas como todas estas questões, eu sempre volto à ideia de ciclo, o planejamento depois de 5 anos, isto é, de 2008 a 2013, nós temos uma chance enorme de pensar essas questões agora. Porque ao conceito de abrangência da política, nós temos que incorporar a ideia de orientação da política. Isto é, para onde vai o ensino? Para onde vai a gestão? Para onde vai a extensão? E para onde vai a pesquisa? O sentido é
O segundo conceito importante de uma política institucional, isto é, primeiro o tamanho ou a abrangência, segundo é o sentido, é a orientação, para onde que ela vai. É que nós, como se nós imaginamos, para o pessoal de ciências exatas, a política é como se fosse um vetor. E o vetor tem essas características. Quem se lembra disso vai poder até corrigir, né? Tem sentido, orientação, né? Exatamente, a política é isso. E quando nós temos na mão a capacidade e a possibilidade de construir cada uma delas, nós podemos traçar o ciclo. Isto é, podemos traçar o momento da elaboração, podemos traçar o momento da implementação, da sua avaliação e da sua reformulação. Por isso, depois de 5 anos, o que parece muito importante para esse momento é que as políticas de ensino, em termos de oferecimento de cursos, de uma matriz de cursos, ela deve ter um momento de avaliação, que é o diagnóstico do próximo PDI. As políticas de gestão, com base na expansão, têm um novo desenho, depois de 5 anos. As políticas de extensão também precisam ser repensadas em função de demandas atingidas e de novos desafios. E as políticas de pesquisa, e aí eu me demoro um pouquinho, elas precisam de um novo desenho. Por quê? Porque essa é uma cultura relativamente nova nessas instituições. E o desenvolvimento institucional dos institutos federais passa por esse lado. Não apenas pelas políticas de ensino, não apenas pelas de extensão, não apenas pelas de gestão, e sim pelas de pesquisa. Porque esse aspecto, as políticas de pesquisa, em alguma medida, definirão, pela sua abrangência, pela sua orientação e sentido, o tamanho da ambição do desenvolvimento. Não adianta apenas ter muitos cursos, não adianta apenas ter uma estrutura de suporte para isso, nem a possibilidade de trabalhar num vínculo tratando de suprir demandas da sociedade, se nós não temos uma capacidade de diagnosticar e de trabalhar com os problemas institucionais, regionais e nacionais aqui, na escolha e na formulação de políticas de pesquisa. Isso, para que nós estamos falando em termos de desenvolvimento institucional, é a base das outras políticas. Porque quando nós trabalhamos isto, que é política de pesquisa, nós estamos dando suporte às políticas de ensino. Estamos alimentando as políticas de ensino. Aprimoramos a gestão e a extensão fica maravilhosa porque nós temos o primeiro diagnóstico aqui. Por isso esse movimento que estamos vendo aqui é uma dinâmica permanente das políticas institucionais que sustentam o plano de desenvolvimento institucional. Um minuto que eu vou tomar uma água. Me esqueci. Aproveito para colar, né? E já estou terminando, há 5 minutos. Quando foi a hora de pensar o plano de desenvolvimento institucional, eu tive um sério dilema, porque eu queria comentar uma anedota importante. Quando eu estava trabalhando com os diretores dos campos do Brasil, dos institutos federais, todos os diretores tinham uma esperança no planejamento, especificamente no projeto político-pedagógico, coisas que não são muito comuns na área de formação profissional e técnica. Mas quem achava muito difícil de trabalhar foram quando eu trabalhei com os reitores. A professora Clara ainda não era reitora, mas os reitores trabalhavam com
como um desafio muito maior que os diretores, porque faltava acreditar no plano de desenvolvimento institucional. Faltava acreditar, botar fé nisso. E sabem por que isso acontece? Que é um problema muito sério. É que botar fé no planejamento significa você saber planejar bem. Porque quando você acha que o planejamento é ruim, isso me disse um reitor, quando você acha que o planejamento é ruim, é porque ele não tem a menor chance de se realizar. E lá está toda a história de nós falando sobre os planos, não dá certo, porque a gente planeja e não dá certo. Mas, na verdade, um PDI bem feito, como o professor Andrei e a professora Clara dizem aqui, antes de mim, um planejamento bem feito, um plano de desenvolvimento institucional bem feito, é feito por todos e ele contém todas as limitações e ponderações para ele dar certo. Porque ninguém se iludiria fazendo um calhamaço de 1.600 páginas, como é mais ou menos o planejamento das instituições grandes como essa, para que não dê certo. E voltando a isso, se os reitores tinham tantos problemas para lidar com isso, é porque, na verdade, o desenho do planejamento institucional é difícil. Ele requer um sinnúmero de instâncias representativas que atuam por delegação de responsabilidade. Falava faz pouco tempo com o professor Andrei isso. Quando alguém diz, quem vai participar do PDI? Todas as mãos ficam quietas. E alguém diz, não, eu. Quando você diz eu, você carrega a omissão e a vontade de alguns. Então, quando a gente convoca a discussão do PDI, supõe uma tese de participação que ela deve ser gerada na esperança de que o PDI seja bom para todos. E somente será quando nós participemos desse desenho, de cada um. Olha, eu me aponto para discutir isto. Eu me aponto para discutir isso. E eu lhes comento, quando fui para a Unicamp e fizeram a primeira discussão de planejamento estratégico, eu achei uma coisa tão chata essa reunião. E na primeira hora, fui embora tomar um café. Quando eu voltei, já tinha sido tomado um monte de decisões das quais eu não tive conhecimento. E quando perguntei, me disse, você não estava aqui? É um negócio do PDI. E o que é PDI? PDI é o desenvolvimento institucional. Na verdade, essa expressão, eu não estava aqui, eu não participei, tem a ver com isso, com uma cultura de participação e que o planejamento nunca construiu. O planejamento institucional nunca construiu essa cultura. Não estou falando especificamente do Instituto Federal, estou dizendo da história do planejamento. Então, antes de encerrar, tem um slide que eu não combinei nem com o professor André, nem com a professora Clara, mas estamos pensando mais ou menos a mesma coisa. O desafio institucional do PDI, ele tem a ver com isso. Digamos assim, se o presente é tão bom, em termos de instituições, porque o Instituto Federal de Santa Catarina é um dos melhores e vai em uma ascendente carreira muito boa, ele tem um passado que é justamente esse passado que há pouco tempo, quando fizeram 100 anos, ele é lembrado e sobre o qual se edificou esse presente. Mas o PDI que construiremos agora em 2013 para 2018, ele é o futuro. Ele representa o futuro. Em 2018, o Brasil já terá sido campeão mais uma vez. Né? Teremos mais um novo Mundial em 2018, que espero que seja nosso, argentino. Mas o futuro que construiremos até 2018 só pode ser um futuro onde todo mundo está interessado, porque vejam,
é o futuro de cada um de nós. Quando estamos falando de 2018, estamos falando do futuro de pessoas. O futuro de pessoas, quando estão juntas, é o futuro institucional. Se a gente consegue fazer essa síntese, que o PDI é juntos, é pessoas juntas, nós temos este presente que é bom, pode ser um futuro ainda melhor. Por isso, o desafio institucional do PDI é a capacidade de desenhar esse futuro como nós queremos. Como um coletivo, como um conjunto de pessoas que estão em todos os campos, que estão, tomara que estejam ouvindo nós, e como desenhar, daqui a 5 anos e a 10 anos, um futuro que pode ser melhor que esse que nós estamos vivendo agora, que já é bom. Então, para pensar isso, eu acho que o desafio é pensar esse futuro como um futuro coletivo, conjunto, que sem dúvida será bom para todos, porque todos deverão sumar seu esforço para participar e defender o que cada um acha sobre o destino institucional. É isso. Agradecemos a palestra do professor Aguilar. E foi informado que não tivemos nenhuma manifestação dos campi a respeito de dúvidas, mas, como colocamos anteriormente, o PDI possui canais através dos quais as pessoas podem encaminhar essas dúvidas. O e-mail é pdi@ifsc.edu.br e o nosso site é pdi.ifsc.edu.br. Nos despedimos de nossos colegas da webconferência, agradecendo o prestígio que todos nos deram participando desse evento. Obrigado. Passamos então às perguntas do auditório. Quem se habilita, por gentileza, levantar a mão. Vamos levar o microfone até aí. As perguntas podem ser direcionadas tanto ao professor Andrei quanto ao professor Aguilar. Vou convidar o professor Aguilar para voltar à mesa, né, para nos ajudar aqui com as perguntas. E já que ele fez uma piada, eu faço também. Depois do maior jogador de futebol do mundo ser argentino, o Papa ser argentino, tínhamos que trazer um palestrante argentino para o evento. Deus é brasileiro. Boa tarde, professor Aguilar. Nós vamos iniciar um processo onde quem irá construir esse documento é a própria comunidade, com os atores que foram citados aqui, os professores, os técnicos administrativos e os alunos. E nós tivemos um processo de expansão muito grande nesse período, né, e uns itens que você colocou naquele é exatamente o diagnóstico da inserção regional. Nós temos, por exemplo, 2 campos que até o final do ano eles deverão estar implantados. É claro que os servidores desses futuros campos não estão aqui, né, mas de qualquer forma nós temos um processo de audiências públicas que vão ser feitas. Então, me parece que teríamos que equacionar como que todo esse processo passado das audiências públicas que oraram a implantação dos nossos campos atuais deve ser rediscutida com esse arranjo produtivo regional, né, os arranjos sociais, os arranjos culturais, porque vai ser fundamental, no meu entender, esse processo de construção para onde vamos e quais as demandas. Então, me parece que além dos atores internos, nós temos que ter uma estratégia de como fazer o diálogo nesse momento em que já expandimos, agora precisamos nos consolidarmos do ponto de vista estadualmente, né, mas também regionalmente, e nesse sentido refazer uma conversa com
esses parceiros sobre as próximas demandas, porque o PDI apontará exatamente quais serão as nossas ofertas. E eu queria que então, você falasse um pouquinho sobre como é que, dentro da construção do PDI, se coloca a estratégia de diálogo com esses anjos sociais, culturais, produtivos, né? Professor, eu é interessantíssimo essa pergunta, porque, veja, estava conversando com o André antes de entrarmos aqui, e ele estava me mostrando itinerários de discussão institucional que são importantíssimos, e eu estava comentando para ele que a situação econômica do país, a situação social do país, e todo o que a ele se vincula, né, é um processo de transformação muito grande que nós não poderemos, nós estou falando assim, os que estudamos política pública, os que somos professores, nós não sabemos, nem sabíamos até que ponto essas transformações econômicas poderiam ser impactavam nos institutos ou nas faculdades, nas universidades. E eu acho que sua pergunta ela é fundamental porque ela aponta a uma questão que é o conhecimento que nós temos sobre isso. Veja, tudo fica muito fácil quando nós sabemos, quando desde o instituto ou das universidades nós temos uma leitura clara sobre as demandas econômicas, ocupacionais, mas quando nós não temos isso e essas informações não estão sistematizadas, nós saímos dando tiro para todo quanto é lado. E não acertamos, lógico, né? Não acertaremos o... E eu acho que a principal questão que está na sua pergunta é que o diálogo com os setores que são nossos parceiros nas atividades econômicas, no conjunto da sociedade, nós que somos educadores temos que ter naturalmente um conhecimento sistematizado sobre isso. Alguns estados brasileiros, entre os quais está Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, me parece que Paraná, tem estágios avançados sobre conhecimento de demanda e da relação que a educação precisa conhecer para saber o que pode ser feito em termos de expansão e repensar a expansão. Mas há muitos lugares onde esse conhecimento não existe. Por exemplo, eu venho de São Paulo, onde nós temos um mapa econômico e demográfico de todos os municípios, por mais pequenos que sejam, e onde há institutos ou instituições de educação profissional e técnica, cada prefeito e cada diretor ou cada reitor sabe qual é a demanda. Mas é aquele conhecimento. São Paulo, nesse sentido, tem um diagnóstico da qualificação que é invejável. Alguns estados, como Santa Catarina, têm, pela proximidade ideológica dos partidos que governam nesses estados há muito tempo, tem esse conhecimento. Mas somente nós acertemos o desenho do PDI com conhecimento. O professor André me disse o debate institucional é importantíssimo, mas casar ele com uma informação que é o diagnóstico econômico e social para saber o que os parceiros querem e como é que nós podemos articular. Já se foi o tempo, vou fechar, onde a gente fazia, montava cursos, a demanda não existia. E que só era um compromisso eleitoral de alguém que pensou assim, não, eu sou senador e eu quero fazer um curso sobre fábrica de anzóis, por exemplo. Época que tem pesca e tal, mas não, há muito tempo que não se pesca, agora acabou isso. Então, esse diagnóstico não é conhecimento. E em alguns lugares isso já está feito. E o grande desafio nosso aqui, quando estamos pensando no PDI, é saber qual é o conhecimento real que nós temos dessa demanda para poder acertar a oferta de cursos e o desenho da expansão. Senão, a gente vai acertar de casualidade, vai atirar 10 vezes para acertar uma. Por isso o diálogo só pode ser dessa maneira, né? Na base do conhecimento.
Boa tarde, professor Marcos de São José. A minha pergunta vai na direção da realimentação. Você colocou ciclos, né? E eu vejo assim que o PDI 2014, 2018, ele precisa de uma realimentação do PDI 2009, 2013. E essa realimentação eu vejo que é uma avaliação completa do que estava, o porquê não foi feito, o que foi feito, o que faltou lá na fase do planejamento e agora na fase final, que vamos dizer, estamos executando o PDI, né? E nessa direção eu pergunto a experiência que tem lá no Unicamp, como é que funciona esse processo de avaliação, ciclo de realimentação em relação aos PDIs anteriores e se tem alguma sugestão, como se pode melhorar isso dentro do Instituto e do nosso planejamento. Bom, a gente já... eu falei que nós tínhamos feito uma primeira fase de preparação do que está acontecendo agora e do que vai acontecer durante o restante do ano, desde maio, né? Ela até foi interrompida na época da greve, mas a gente continuou fazendo o nosso processo de preparação, estudando metodologias. Então, nós fizemos um estudo, uma pesquisa de metodologias de elaboração de PDI de várias instituições, estudamos mais a fundo 4 instituições, 2 institutos federais, 2 universidades federais, 2 universidades que têm PDIs considerados modelos, estudamos conteúdo e metodologia. Além disso, nós, através de uma comissão montada na reitoria, nós fizemos um pré-diagnóstico, um diagnóstico inicial da execução do PDI vigente. Então, uma pessoa de cada pró-reitoria, no caso da PROAD, 2 pessoas, uma da administração, outra da gestão de pessoas, que são áreas bastante diferentes, nós fizemos o levantamento, uma comparação esquemática de planejado, executado. Os dados são de 2012, a gente não tem os dados de 2012, 2013, porque esse levantamento foi realizado na virada de semestre do ano passado. Então esse documento ele está sendo disponibilizado na semana que vem no nosso site, e ele já é um pouco disso que o professor Marcos colocou. Porque não tem como a gente fazer, de fato, o PDI sem analisar o que foi realizado, sem analisar o que aconteceu. E a própria memória da instituição, ela, não vou dizer prejudicada, mas ela, em relação a 2008, 2009, quando a instituição tem uma cara hoje muito diferente. Nós temos uma quantidade muito expressiva de servidores que não estavam naquela época. Nós temos uma nova equipe de gestão. Então, as pessoas que construíram o PDI não necessariamente estão todas elas novamente envolvidas, foram envolvidas nesse processo de diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é dinâmico, não vai se restringir a esse documento. Quando for fazer as suas discussões, primeiro do PPI e depois do PPI propriamente dito, do seu plano de curso, planejamento de cursos, infraestrutura, quadro de servidores, ele vai fazer também a análise do que o campus em 2008, 2009 planejou, o campus executou. E da mesma maneira, as pró-reitorias, o Instituto como um todo, naquilo que forem políticas, metas, objetivos de âmbito institucional. E rapidamente, a experiência que o professor André relata, ela é muito semelhante à nossa. Na Unicamp nós temos uma discussão muito forte da discussão comparativa de diagnósticos. Ou seja, discutimos o diagnóstico inicial e discutimos o final, que é a avaliação dos 5 anos. Então, esse comparativo que ele ilustrou muito bem, nós fizemos na Unicamp. Agora, uma coisa importante também para não perder de vista é que as instituições têm grandes acordos, grandes princípios que estão marcados pela história cultural dessa instituição. Por exemplo, a ação do Instituto Federal de Santa Catarina tem muitos anos e sempre fez, e reconhecido por isso.
e reitores passam e eles não esquecem disso. E esse é um ponto importante, como grandes princípios, assim que como a instituição federal existe, uma instituição local também são importantes. Digamos, é uma espécie de plataforma de onde se erguem a construção do edifício do desenvolvimento institucional. E esses diagnósticos significa assim, ser absolutamente crítico, não do ponto de vista partidário, do ponto de vista do que a instituição deve fazer e não fez. Ou do que a instituição prometeu e ficou muito além do que ela pensava fazer. E eu lhe comento algo importantíssimo. Há diagnósticos que foram feitos sobre cursos que eram muito bem feitos, sobre a oferta de cursos. Mas há mudanças de reestruturação econômica que mudam a população. Então você não tem mais essa gente. E a demanda some de um dia para o outro. Isso não significa um erro de diagnóstico. E aí eu acho que tem muito valor o que você disse. É necessário olhar o que aconteceu, porque não apenas aconteceu um PDI, senão aconteceu uma grande transformação econômica que o povo vivia, e é resultante de 20 anos aproximadamente de esforços, e esses 20 anos estão tendo um resultado importantíssimo no país. Então, toda a educação profissional e técnica correndo atrás disso, porque sabem o que faziam? Era fácil o desenho anterior. O desenho de hoje é muito mais difícil, muito desafiador, educação profissional e técnica, que antes, que 50 anos atrás. A matriz alterada, porque a matriz econômica que demanda emprego mudou. Isso que formamos trabalhadores, estamos meio que sobre esse impacto. E é um desenho. E isso, sem dúvida, até os cursos que nem pensamos de existir, obviamente a expansão também terá que ser formulada, porque é aprimorada, reorientada, como a política mesmo, reorientada. Eu acho que esse é o grande desafio que se coloca e naturalmente, é a expectativa do planejamento para 2018. Né? Posso até colocar mais algumas coisas. Por exemplo, nós temos um plano nacional de ação que ainda está tramitando, não está aprovado, para mais 20 anos. Então, isso tem que ser considerado na elaboração do novo PDI. No PDI anterior, tínhamos um outro plano de educação vigorando. Nós temos um novo plano plurianual interno. Teremos um novo ao final, no penúltimo ano de vigência do PDI. Então, isso também mostra a necessidade de que o PDI seja revisado durante esses 5 anos, ele não ficar estático. E um dos capítulos, ou uma das seções do nosso documento, terá o planejamento, a forma, a sistemática de revisão do conhecimento ao longo do curso. Mais perguntas? Bom, então se que dúvidas hajam bastante, especialmente em detalhadamente o curso vai acontecer, mas o deixar as cabeças dos nossos servidores e alunos sobre, poxa, mas tudo bem, legal, mas como é que exatamente a gente vai fazer isso, faz parte da proposta. Então a gente quer justamente despertar a curiosidade de nós, a gente envolver a nossa comunidade nesse processo, e isso vai se dando passo a passo. Os diretores dos campos já foram orientados a compor as comissões locais. A gente vai disponibilizar na semana que vem um modo de portaria com as atribuições das comissões. A gente já tem algumas pessoas nos campi que já manifestaram interesse em participar das comissões temáticas, das próprias comissões dos campi, a partir de uma pesquisa que foi feita 3 ou 4 semanas atrás por eletrônico. Os resultados dessa pesquisa estarão, ou já estão, no site do PDI. Tá? Então, eu convido todos também o resultado da pesquisa, o diagnóstico e outros documentos que aos poucos a gente vai colocando no site. Tá? A gente pede que bastante participação, não nas discussões, nos campos, nas ideias, nas audiências,
também seja utilizado os canais de comunicação. Estamos ali no último slide. Como eu falei na minha apresentação, o nosso PDI, ao final do processo de elaboração, ele certamente, ou provavelmente, ele não vai ser tão bom quanto eu gostaria que fosse, como a reitora gostaria que fosse, como cada um de nós aqui individualmente gostaríamos que fosse. Mas ele vai representar, sem nenhuma sombra de dúvida, a sua qualidade vai ser diretamente proporcional à capacidade dessa instituição de desenvolver esse documento, de desenvolver esse planejamento. Então, o esforço que nós fizermos neste ano, a nossa concentração nessa atividade, em que as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão serem sempre a prioridade. Mas o nosso esforço, a nossa concentração, o nosso carinho para com esse processo vai ser refletido durante 5 anos. E isso é muito importante. Para isso, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer a participação do nosso professor Aguilar. Eu fui aluno do Aguilar lá na ENAP, então é uma referência que nós temos no país hoje na área de educação, na área de planejamento. Gostaria de agradecer ao pessoal nos campi, né, tanto a presença de quem assistiu a palestra, quanto aos organizadores locais que interromperam as atividades letivas para que esse momento fosse possível. Gostaria de agradecer a Raquel, e agradecendo a Raquel, agradeço a comissão operacional que proporcionou esse momento hoje aqui, e ao Renato Muniz, nosso técnico de TI, que está lá na DETIC, comandando a parte de transmissão e que providenciou de maneira brilhante aqui o que esse momento acontecesse. Então, faço novamente o convite para que todos, e desejo boa tarde. Estamos encerrando a solenidade de lançamento do PDI 2014 e 2018. Damos todos os presentes juntarem ao coquetel que está sendo servido aqui no hall que dá acesso a este auditório. Informamos que os chefes de departamento de ensino, pesquisa e extensão deverão retornar ao auditório para a discussão do cronograma de demandas das pró-reitorias de ensino, pesquisa e extensão. Agradecemos a presença, muito obrigado.